Olá, começa agora mais um episódio da quinta temporada do Esfera Cast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Dessa vez falamos com Jean Paul Prates, presidente da Petrobras e um dos principais nomes envolvidos na recente crise acerca dos dividendos da estatal. Não temos nenhum problema político circundando a Petrobras. Então, realmente, eu tento fazer um mapa aí das últimas semanas, tentar entender de onde é que veio isso. Continuei trabalhando normalmente e continuo trabalhando normalmente. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Muito obrigada por estar aqui. De nada, Fabiola. Olá a todos que estão nos assistindo. Aproveitar para agradecer aqui o convite de estar aqui com vocês no Esfera. Agradecer ao João, a Camila, pelo prazer e a honra, né, de estar com tanta gente importante que vocês conseguiram reunir aqui para discutir o Brasil. Para discutir o Brasil nos mais diversos rumos. Claro que eu quero começar primeiro com esses bastidores, né? O seu nome esteve presente aí no noticiário nos últimos tempos. Vai sair, não vai sair? A crise já está superada, presidente? Já teve uma reunião com o presidente Lula? Conseguiu esclarecer todos os pontos? Como é que está o clima seu lá na Petrobras agora? Fabíola, o clima meu sempre igual. Não vejo onde tenha havido essa tal crise. Acho que não existiu crise nenhuma. Se você for ver o resultado da empresa, foi o melhor resultado da história da empresa, sem vender ativos. Nós estamos com a empresa com mais de 13, agora 14, recordes operacionais em todas as áreas, produção de petróleo, processamento de gás, utilização das refinarias, recorde de produção de diesel, mesmo com 3 refinarias a menos. Né? Então, assim, por aí vai, vários recordes de produção de asfalto, enfim. Não temos nenhum problema político circundando a Petrobras. Então, realmente, eu tento fazer um mapa aí das últimas semanas para tentar entender de onde é que veio isso. Continuei trabalhando normalmente e continuo trabalhando normalmente com o meu direito de me reservar e não comentar uma crise que, para mim, não existe. Não existe. Agora, chegou ao ponto, inclusive, de Aloysio Mercadante chegar a conversar com o senhor, que ele teria sido sondado para assumir a Petrobras? Todas essas especulações vieram de especulações também. Então, eu acho que é um movimento que foi espuma em cima de espuma, e eu espero que isso tenha passado, que a gente recupere aí a normalidade, não há razão, como eu disse, técnica, econômica, operacional, política alguma para fazer chafurdo, e acho que a gente finalmente supera isso e eu estou trabalhando, a empresa está trabalhando, nós estamos agora numa fase muito crítica, né, dessa empresa, para um segundo ano de gestão, onde a gente tem que começar, de fato, a implementar os novos projetos, os projetos de transição energética, após um ano de arrumação da casa, né, onde a gente encontrou a casa muito estremecida, com os traumas recentes que ela teve, as pessoas muito maltratadas, cuidamos disso imediatamente, implantamos políticas de inclusão, políticas de cuidando das pessoas acima de tudo, elevamos essa meta ao primeiro lugar das metas que nós elaboramos para o plano estratégico, tratamos disso, preparamos os ativos, né? Entabulamos parcerias internacionais e nacionais de análise dos ativos que nós temos, outros que foram vendidos e que poderão voltar ao portfólio eventualmente. Então, agora está no segundo ano. O segundo ano é como o presidente Lula tem dito, né? Um ano de entrega. Nós arrumamos, colocamos as ideias em ordem, colocamos as pessoas prontas nos seus devidos lugares para trabalhar em metas difíceis, desafiadoras. Agora temos que começar a entregar esse processo. Então, nós estamos falando de indústria naval, estamos falando de fertilizantes, estamos falando de concepções novas no mercado de combustíveis, na entrada da empresa e do seu desenvolvimento no mercado de biocombustíveis, parcerias internacionais, fronteiras novas internacionais, fronteiras exploratórias novas no Brasil, enfim, muitos desafios à frente. Qualquer um desses é extremamente longevo, complexo e envolve praticamente toda a empresa. Não tem nada dessa linha de transição energética e de segmento da empresa que não envolva toda a empresa. Por isso, o desafio de gerir. Em relação ao pagamento dos dividendos extraordinários, né?
a proposta de pagar 50% desses dividendos extraordinários foi alinhavada com o governo agora, dessa última vez? Como é que o senhor avalia essa proposta? Isso realmente vai passar no Conselho? E isso pode, de certa maneira, atrapalhar os planos de investimentos da Petrobras? Não? Não, de jeito nenhum. Primeira premissa que é o seguinte, quando você apura dividendos numa SA, isso é básico da lei das SA, não é da lei das estatais, não é da característica da Petrobras, mas de toda e qualquer sociedade anônima que vai ao mercado buscar se capitalizar com ações compradas por acionistas de mais diversos tipos, você, quando apura o seu lucro, logo após você reserva o seu plano de investimentos, coloca aquilo à disposição dos acionistas, apresenta isso e aprova isso perante esses acionistas. Não é como um comércio mais simples, onde você, ao final de um ano, apura aquela férias e diz, agora acho que eu vou comprar uma geladeira, ou vou viajar com a família, né? Você tem opções mais fluidas, mais flexíveis, porque aquele negócio é só seu. Então, a sua família, no final, apura algum lucro e pode fazer o que quiser com aquele lucro. Pode reinvestir ou pode... As pessoas têm esse imaginário de que uma SA poderia ser assim. Isso, às vezes, leva a uma visão enganosa. Quando a gente fala de dividendos, você já assegurou o investimento. Se você não tiver feito isso, primeiro, é uma irresponsabilidade de gestor, mas, segundo, os próprios acionistas teriam cobrado isso de você. De maneira que nós, quando fomos decidir dividendos, nós já tínhamos assegurado o plano estratégico que foi aprovado em outubro do ano passado, que é de nada menos do que R$500 bilhão em 5 anos, R$500 bilhão em 5 anos, assegurados ao longo do fluxo de caixa da empresa nesses mesmos 5 anos, e ainda fizemos uma reserva, quando se disse, não, por que não reservou isso para investimentos? Já existe uma reserva de investimentos de 40 bilhões no caixa da empresa para investimentos adicionais aos investimentos do plano estratégico, que, por sua vez, ano passado já foi 40% maior do que o planejado pelo governo anterior. Então, nós pegamos um plano estratégico antigo, colocamos 40% mais de investimento no ano 2023, fizemos o nosso, garantimos R$500 bilhão de fluxo de caixa, garantimos mais 40 bilhões que seriam de dividendos que a gente separou para investimento, e aí sobraram outros 40 bilhões para dividendos. E aí qual é a lógica, Fabíola? Se o investidor acreditou em você, acreditou no governo Lula, acreditou na gestão do ministro Alexandre Silveira, do Jean Paul, do ministro Haddad, do ministro Rui, de todos nós, e disse, eu não vou acreditar nos boatos de que o PT assumiu para quebrar a Petrobras de novo, para fazer isso ou aquilo outro. E ele fica conosco nessa jornada toda desse primeiro ano de gestão, e ao final verifica que essa ação, em função do que eu mencionei, recordes operacionais, gestão competente, técnicos competentes, conquistas enormes, essa ação valoriza 113% em dólar ao longo do período, desde que a gente assumiu até hoje, ele se pergunta, poxa, agora teve dividendo extraordinário, como é que é? E aí a gente responde, olha, tá bom, metade desses dividendos extraordinários apurados, nós vamos colocar, foi a proposta que a diretoria fez no início, que foi uma proposta depois discutida, é legítimo que haja discussão, não há problema nenhum nisso. Mas estou dizendo o racional da proposta inicial. A proposta inicial foi metade desses 40 que sobraram, além dos 40 anteriores e além do plano estratégico, para dividendos, nós vamos dividir, metade vai para os acionistas, inclusive o governo, porque o governo é acionista também da Petrobras, e a outra metade nós vamos colocar nessa conta, que é de dividendos, que as pessoas também dizem, mas eu não entendi, uma conta que já é para pagar dividendos, porque não paga logo. Porque ao longo de um ano, ou de mais meses, todas as empresas abertas do tamanho da Petrobras no mundo têm essa conta para regularizar o pagamento de dividendos ao longo do ano. Então, por exemplo, se você vê que lá na frente, em maio, ou em julho, ou em outubro desse ano, pode acontecer alguma coisa, que o dividendo daquele trimestre vai ser mais baixo do que a média, você guarda esse pouquinho para completar lá na frente e equalizar. Por isso chama conta de equalização da remuneração do capital, apelidada de conta de dividendos. Ela é para equalizar, para normalizar mais a distribuição de dividendos a futuro, usando uma parte de reserva dos dividendos que você teve hoje, que foram excepcionais. Entendeu? Então, tudo isso foi consubstanciado em pareceres, estudos internos, etc., e foi apresentado ao Conselho. O Conselho julgou por bem, também orientado pelo próprio acionista controlador,
seja ministros, presidente da República, que eu não vejo nada demais em participarem da discussão, porque, do contrário, quem orientaria os representantes do acionista controlador que não os gestores do governo, ministros e presidente da República, porque considera a empresa uma empresa muito importante? Eles. Então, não há nada demais nessa discussão. Adiou-se a discussão, a decisão, e agora está-se perto, agora vai chegar na AGO, porque agora o balanço já foi fechado e tudo, a AGO pode mudar e tomar essa decisão ou por 50% ou por qualquer outro percentual. Mas os 50% o senhor acha que é razoável? Porque essa é a proposta que está consubstanciada nos pareceres, que tem os estudos, os números todos arrumadinhos. Então, eu acredito que ela seja a proposta que está na mesa. Ficou na mesa essa proposta desde o momento inicial que ela foi apresentada. A gente termina aqui o nosso EsferaCast, passa rapidinho aqui o nosso videocast, com 3 perguntas bem objetivas, e eu queria resposta em 30 segundos, se o senhor conseguir. Qual é o grande... Cada ou todas? Não, para cada uma, para cada uma, para cada uma. Qual é o grande desafio do Brasil hoje? Eu acho que a transformação ecológica, mantendo a sua liderança, e a transição energética no bojo dela, sendo líder, porque isso a gente já é líder. Interessante. Qual é o setor da economia brasileira que o senhor investiria? Certamente o setor energético e ambiental, né? E eles caminham muito juntos. Ao contrário do que pensam, eles não são dicotômicos, eles não são antagônicos, e um basicamente sustenta o outro de uma certa forma, mas tem que ser feito de uma forma inteligente, racional e sustentável. Agora, isso é um bom investimento no Brasil. Se o senhor fosse o presidente da República, qual seria a sua prioridade? Eu acho que seria uma reforma tributária, ainda há coisas que faltam, reforma política e uma reforma agrária, que esse nome parece um pouco vulgarizado, né, até, mas uma reforma agrária moderna. Jean Paul Prats, muito obrigada por estar aqui conosco. Até uma próxima oportunidade.